Ah, que tapa, hein? Que porrada, hein? Dá até na fala, é um tapa na cara. Que porrada, hein, seu político? Você que tá aí do outro lado andando de carrão de luxo, com gasolina paga pela prefeitura, né? Com diárias e diárias pagas em destinos duvidosos. Aí a resposta da população. Eu discordo dessa senhora só em uma coisa. Dá para eles pagarem multa sim. Sabe como? O pagamento deles qual é? A não reeleição. Não vamos mais votar nesses políticos. Nessa cambada que só quer saber daquilo que vai beneficiar o próprio umbigo. É isso. É desse jeito que a gente faz pagar a coisa. Na hora das eleições, elimina esses caras da sua lista. Elimina esses caras da sua lista. Esquece desses caras. Ah, gente, até quando? Até quando? Né? Ah, mas é só um buraquinho. Um buraquinho para você que está de longe, está sentado com a poupança aí no escritório debaixo do ar-condicionado, meu camarada. Porque pro cidadão que mora num lugar assim, é um drama diário. Porque ele fica preocupado com o motorista que passa, que pode cair no buraco. Com a criança que vai pra rua brincar, que pode cair no buraco. Com a terra do buraco, que pode invadir a qualquer momento a própria casa. É fácil ficar no escritório, com a poupança na cadeira, né? Teorizando sobre as coisas. Difícil é cumprir com as promessas, difícil é resolver o problema para a população, né? E ainda ganham fortuna para a Sanasa, então, né? Com essa conta de água lá nas alturas. Lá nas alturas. O que a Sanasa disse pra gente? Ah, também, viu? A assessoria de imprensa da Sanasa disse que uma equipe vai até amanhã no local para poder tapar o buraco. Por que já não fecharam esse buraco antes? Precisa mostrar na televisão para resolver o problema? Eu não me canso. Você se cansa, Alexandre, de ficar aqui comigo no estúdio? Você se cansa, Marcão? Você se cansa, Wilson Esmanioto, de gravar esse tipo de coisa? Eu não me canso de ficar falando aqui, ninguém da nossa equipe se cansa, né? Agora, se for a gente ter que mostrar tudo na televisão para poder resolver, acaba, né? Manda a gente, dá a chave da cidade pra gente, que a gente dá um jeito de administrar aqui, né? A gente dá um jeito, chama a população para tomar conta. Os políticos não estão dando conta, né? Eu sei do que eles estão dando conta. Todo mundo sabe, né? Dos interesses próprios. Ah, isso não falta tempo, não falta dedicação. Essa jogatina política que os caras fazem diariamente, para isso tem tempo, para isso tem recurso, para isso tem tudo. Jovem reage a assalto e é baleado no centro de Campinas. Está internado com uma bala alojada no corpo. Até agora a polícia não localizou os criminosos. Poderia ter sido mais uma vítima de latrocínio. Nesse caso, né, graças a Deus, ele se recupera depois de sobreviver. Tem uma imagem muito forte, inclusive, da bala alojada no corpo. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Era noite de quarta-feira e o serralheiro Rafael Almeida havia acabado de pegar a namorada na faculdade, como faz 2 vezes por semana. Apesar de sempre ficarem atentos a qualquer movimentação estranha, desta vez eles foram alvo de assaltantes. Quando o casal estacionava o carro nesta rua, no centro da cidade, foi abordado por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Mas antes mesmo de roubarem o veículo, eles efetuaram 2 disparos. Um dos tiros atingiu o lado esquerdo do peito do serralheiro, que mesmo ferido, conseguiu dirigir até o hospital Irmãos Penteado, onde foi medicado e internado. Os bandidos conseguiram fugir. Tinha acabado de encostar o carro por volta das 22h45, em frente ao apartamento da minha namorada. Eles passaram, viu que tinha gente dentro do carro e voltaram para fazer o assalto. Falaram que era assalto, pediram para descer do carro. Não dava para mim sair porque tinha um ônibus do lado. No que eu vi que o ônibus saiu, eu tentei sair com o carro, resistiu ao assalto. E nisso ele pegou e atirou contra mim. Aí eu saí com o carro, o outro indivíduo do outro lado deu mais 2 tiros do lado da minha namorada. Por sorte, Juliana não se feriu. Ela se abaixou no carro e conseguiu escapar dos tiros. Para a mãe dela, o que aconteceu com a jovem foi um milagre.
Escapou por Deus, por pouco, porque a bala, o projétil ficou alojado na porta ao lado dela. Se a bala atravessa, provavelmente eu não estaria aqui falando. Rafael lembra que tudo foi muito rápido e que os criminosos não se preocuparam nem mesmo em esconder o rosto durante a ação. Não, estava cara limpa, por volta de 20 anos mais ou menos, deu para ver o rosto. No hospital, com o pulmão perfurado, o serralheiro ainda permanece com a bala alojada no corpo. Há dias ele está com um dreno no pulmão para retirar o sangue que acumulou e precisa tomar morfina para aliviar a dor. Assustada, a namorada dele não consegue mais ter uma vida normal. Minha filha já perdeu 3 quilos, mais de 3 quilos, ela não quer ir à faculdade, ela não quer estudar, ela está muito assustada. Qualquer pessoa que ela vê, ela já acha que vai ser assaltada. E é um trauma muito difícil para ela também. Primeira coisa que a gente sempre diz aqui, nunca reaja a um assalto. Nunca reaja a um assalto. Eu sei que é um pedido difícil, né? Um pedido difícil. E o problema é o seguinte também, né? Você luta tanto para ter uma coisa, né? Você luta para ter um carro, luta para ter um computador, luta para ter uma moto, né? Luta para conseguir juntar um dinheirinho, vai um vagabundo sem vergonha tomar isso de você, né? Amado, sem se preocupar com nada. Né? Mas, infelizmente, é que eu sei que é difícil, porque diante de tudo isso, de conseguir com dificuldade e tal, você vira o bicho na hora e o senso de sobrevivência te faz reagir, fugir. Você não quer, né, naturalmente se envolver com esse tipo de coisa. Agora, nunca reaja, gente. A reação, infelizmente, é algo que pode te machucar, é algo que pode acabar com a sua vida. Acabar com a sua vida. Graças a Deus, esse jovem está bem, está se recuperando, muito embora ainda esteja com a bala alojada no corpo. Você vê que é um rapaz forte, um rapaz ainda, né, muito jovem, né, e que goza de vigor físico para enfrentar essa situação, mas mesmo assim não compensa. Não compensa, não compensa. Agora, do mesmo jeito que aconteceu com esse cidadão aí, acontece com outras tantas pessoas. Algumas pessoas se dão mal, né? Algumas pessoas se dão mal. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, né? A gente está cansado de mostrar aqui casos de latrocínio, de pessoas que morrem na sequência dos assaltos. Tem mais reportagem aí sobre esse caso, Flávia? É isso? É, porque o carro do Rafael, né, alvo dos bandidos, estava sem seguro. Agora o veículo está no pátio da Endec. O problema é que apenas ele pode retirar o carro de lá. Mas também a Endec tem umas coisas, viu? O Endec, não pode ter o carro. Como é que o cara vai tirar o carro de lá, meu? Como é que ele... Manda alguém no lugar dele para tirar. Como é que ele vai tirar o carro de lá se ele está internado no hospital? Você vê que além do problema da violência, você tem que lidar com a burocracia, né? Essa burocracia que acaba com o nosso país. Eu tô inconformado, eu não sabia disso aí. Sinceramente, eu não sabia dessa sequência, dessa reportagem. Eu tô aqui preocupado com a violência, descendo o cacete na falta de segurança aqui na nossa cidade, mas a gente não pode falar só de insegurança, tem que falar dessas coisas absurdas, que tem a ver com política, com gestão. Aliás, é gestão incompetente, porque esse tipo de burocracia só prejudica mais aquele cidadão de bem, pagador de impostos, gente boa, que acaba sendo vítima da ausência do Estado. E para piorar, custa R$90 por dia para deixar o carro lá. Endec, como é que o cara vai lá buscar, meu? O cara tá internado. Deixa eu ver a sequência da reportagem, olho na notícia. É revoltante, porque quem tinha que garantir a segurança era o governo. E não tem segurança nenhuma, porque eu tenho que andar com o vidro erguido e com medo. O bandido pode andar no centro da cidade, com uma arma na cintura e com o peito estufado, enquanto eu tenho que andar com medo. 2 vezes por semana, Rafael de Almeida busca a namorada Juliana Perucci na faculdade. Tudo para que ela não corra riscos pelas ruas do centro. No carro dele, o casal acreditava estar seguro, mas foi justamente de olho no veículo que criminosos os abordaram quando eles menos esperavam. Vítima de uma tentativa de assalto, Rafael foi baleado no peito quando deixava a namorada em casa no centro da cidade, por volta das 10 horas da noite.
O veículo que os bandidos queriam roubar estava sem seguro, por isso o serralheiro reagiu. Eu resisti porque o seguro do carro estava vencido e eu ia renovar na semana, na sexta-feira, e não deu tempo. Eu falei, eles não vão levar o carro porque eu vou perder. Desde então, Rafael permanece internado no hospital com a bala no corpo e sem previsão de alta. O carro foi levado ao pátio da Prefeitura de Campinas e se tornou mais um problema para a família, já que somente Rafael poderia retirar o veículo de lá. A INDEC não localizou o carro e pediu que fosse na segunda-feira com uma procuração ou próprio, porque está informado que ele está baleado no hospital, não tem condições. Aí que ele deveria ir a um cartório fazer uma procuração. Então, nós não sabemos nem como retirar esse carro para diminuir essa conta, porque, além do que, tem uma conta, ainda fica conta para o cidadão do bem pagar. Os dias estão passando e o desespero de ver a conta no pátio só aumenta. Cada diária custa cerca de R$ 90. Até a mãe do serralheiro veio de Rondônia para tentar solucionar o problema. Porque um empurra para cá, outro empurra para lá. Você realmente fica sem saber, além do trauma do paciente, que você tem que cuidar, que se preocupar. E essa situação que ninguém entende. Os funcionários não estão preparados para dar informação. O que eu vou falar disso aí, cara? Hein? A prefeitura, né, que integra o Estado brasileiro, recebe dinheiro, né, dos nossos impostos, deveria estar garantindo inclusão na educação, deveria estar garantindo investimentos sociais, né, para poder tirar da marginalidade essas pessoas que acabam seduzidas pelo mundo do crime, mas não consegue fazer isso. Aí dá as mãos para o Estado, a prefeitura, que não consegue traçar uma política de segurança pública que contemple a segurança do cidadão, né, que dá as mãos para uma União ausente, que abandona o cidadão à míngua, né? Se a gente voltar, Ney, eu não estava combinado isso, mas por favor, se a gente voltar lá na primeira entrevista, no primeiro trecho da fala do Rafael na reportagem, ele resume tudo isso, né? Ele resume tudo isso. O absurdo da burocracia. Burocracia, né? Porque não dá para falar de outra maneira. Né? O cara, além de ser vítima da ausência do Estado, pagador de impostos, gente do bem, vítima da ausência do Estado, ainda tem que pagar a conta, meu! Ainda tem que pagar a conta! Ah, faça-me o favor! Eu gosto de usar uma expressão que é horrível, mas, por favor, é o poste fazendo xixi no cachorro, cara. É o poste fazendo xixi no cachorro. Ah, me permitam aqui essa licença. É uma inversão de valores sem tamanho. Sem tamanho. O cara é baleado porque o Estado não tem condições de garantir segurança para ele. E ele é que vai pagar a conta do carro que foi alvejado, né? Que foi destruído pela ação dos marginais e que está apreendido no pátio. Porque tem lá um problema burocrático. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão achando o quê? O cidadão é feito de bobo. O cidadão é feito de bobo. É só colocar o nariz de palhaço. Aliás, hoje é dia do circo, né? Tem circo para tudo quanto é lado. E no palco principal está o cidadão brasileiro vestido de palhaço, meu camarada. Até quando? Deixa eu ver de novo. O Rafael resume muito bem o sentimento de quem está vivendo uma situação dessa. Deixa eu ouvir o que diz aí o Rafael, por favor. É revoltante, porque quem tinha que garantir a segurança era o governo. E não tem segurança nenhuma, porque eu tenho que andar com o vidro erguido e com medo. O bandido pode andar no centro da cidade com uma arma na cintura e com o peito estufado, enquanto eu tenho que andar com medo. 2 vezes... Ah, gente, será que eu tô maluco, tô errado? Será que eu sou doente da cabeça? Não é possível. Não é possível. O cidadão é baleado porque não tem ninguém para tomar conta da segurança dele. Porque o Estado falha na inclusão social, falha na hora de dar educação e falha na hora de planejar a segurança pública. E aí o cara que tem que arcar com a conta, 90 pau por dia, desde quando o carro dele tá lá, Flávia?
Desde sexta-feira, é isso? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira hoje. 6 dias. 6 dias. E aí? 6 dias de prejuízo e o cara que tem que pagar a conta. Pior de tudo é que a gente ligou na assessoria de imprensa da INDEC, que informou pra gente que para retirar o veículo, a família precisa solicitar ofício ao delegado do 1º Distrito Policial de Campinas, autorizando que outra pessoa possa retirar o carro. Você acha que isso é trabalho de delegado? O delegado tem que estar investigando o crime, não resolvendo burocracia. Isso parece ditadura militar, meu camarada. Isso parece ditadura. Aliás, são pequenas ditaduras, como diria meu grande amigo e colega de Grupo Bandeirantes de Comunicação, o José Paulo de Andrade. São pequenas ditaduras, né, que acabam com a vida do cidadão brasileiro. Infelizmente, o cidadão já está abandonado e ainda tem que pagar a conta. Faça-me o favor. E ele deu sorte de ter sobrevivido, hein? Deu sorte de ter sobrevivido. Não era a hora dele. Porque quantos não são os casos de latrocínio, roubo seguido de morte que a gente mostra para vocês aqui? Quantos não são os casos? Hein? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Tô falando desse caso aí, mas na sequência nós vamos mostrar um caso de gente que infelizmente não teve a mesma sorte do Rafael, né? Não teve a mesma sorte do Rafael. A polícia divulgou as imagens das câmeras da Sincamp, que registraram o momento em que os criminosos entraram no carro do taxista de 49 anos, morto na noite da última quinta-feira, aqui na cidade de Campinas. Essa morte aconteceu no centro da cidade, mais um caso de assalto que terminou com morte, mais um caso de latrocínio. O Rafael deu sorte, esse taxista infelizmente não teve a mesma. Tá aqui, ó, olho na notícia. As imagens da câmera de monitoramento da Sincamp já estão nas mãos dos investigadores do setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil. Elas mostram o exato momento em que 2 criminosos que se passam por passageiros entram no carro e rendem o taxista Carlos Roberto Masco, de 49 anos. Eram 8h20 da noite de quarta-feira. O táxi estava estacionado no ponto da Praça Carlos Gomes, no centro da cidade. 8 minutos depois, os bandidos aparecem e rapidamente conversam com o taxista, possivelmente combinando a corrida. Um dos homens entra do lado esquerdo do carro, já o outro passa atrás do veículo e entra pela outra porta. A câmera ainda flagra o momento em que o veículo entra na Avenida Anchieta. Depois disso, não há mais registro da ação dos bandidos. Horas depois, o corpo de Carlos foi encontrado na estrada rural, que liga Campinas à Pedreira, na região de Sousas. De acordo com a polícia, os assaltantes roubaram o celular da vítima. Era a última corrida da minha, no caso, e ele estava atrás e eu estava na frente, saí. Mas estava tudo, a gente conversando bastante, sem comentário algum, jamais imaginar uma coisa dessa aqui, sem suspeita alguma, sem nada de conversa diferente, além de trabalho só. A polícia procura pistas que podem levar aos assassinos do taxista, que pode ter sido executado ao reagir ao assalto. Não tinha problema com ninguém, não era amigo de todos, principalmente dos taxistas. É mesmo crueldade, querer dinheiro, não sei se era pouco dinheiro que ele tinha, de repente, e queriam mais, entendeu? Acharam pouco e mataram ele. Que encontre a pessoa e que faça justiça, não pela própria mão, mas na justiça. E olha, por falar em justiça, começou nesta manhã o julgamento de Edivaldo André Moralo. Ele que é acusado de ser o mandante do assassinato da esposa dele em junho do ano passado. É aquele cara de pau, né, que chegou a dar entrevista pra gente. O crime aconteceu no Parque Dom Pedro, aqui em Campinas. A Lucimeire Ramalho tem os detalhes. Tá aqui, ó, olho na notícia. Nas camisetas usadas por familiares e amigos, a foto da vítima, como uma forma de pedir justiça pelo crime que chocou a cidade. Eles chegaram no fórum logo cedo e puderam entrar para acompanhar o julgamento um pouco depois das 9 horas da manhã. Os 2 acusados, Edivaldo André Moralo, marido da vítima, que seria o mandante, e Douglas Carvalho de Silos, que, segundo as investigações, teria matado a mulher por asfixia, chegaram para o julgamento às 9h30 da manhã, escoltados pela polícia. Os réus são acusados de homicídio triplamente qualificado.
A morte de Natalina aconteceu no dia 22 de junho do ano passado, no bairro Parque Dom Pedro, em Campinas. Ela foi encontrada dentro do quarto pelo marido, com fita adesiva envolvendo a cabeça. O carro da família e alguns eletrônicos também foram levados, o que caracterizou inicialmente um latrocínio. Na época, Edivaldo falou com a imprensa e deu uma versão para o crime. Eu chamei a vizinha e falei, roubaram minha casa. Falei, por quê? Porque a paraçada está aberta, e a paraçada não abre por nada. Entrei na frente, a vizinha foi atrás, eu vi no quarto dela, ela estava pendurada. Chacoalhei ela, mas já estava morta. Mas após 5 dias de investigações, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil apontou a participação de Edivaldo no crime por causa de uma série de contradições na versão dele. Ele teria matado a mulher por causa de uma desavença na venda da residência do casal. Edivaldo foi preso e aguardava o julgamento há 9 meses. Para o advogado, ele afirmou não ter participação no crime. Ele nega perentoriamente que ele não fez. Ele nega. É um direito dele, eu acho que é justo ele negar. Agora, existem provas e eu, como defensor, vou tentar rebatê-la. Olha, um rápido intervalo comercial. Na sequência tem informação de greve, hein? Gente enfrentando dificuldade para voltar para casa nesse péssimo transporte público da região de Campinas. A gente volta já.